tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao Uma boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando em mais um culto de ensino. Você que deseja crescer espiritualmente, você que quer estreitar o seu relacionamento com o Senhor Jesus, cada segunda-feira um estudo da palavra e também orações, onde nós vamos falar com Deus, onde nós vamos buscar a presença daquele que com certeza, a partir do instante que ele faz morada na sua vida, tudo muda,
que o Espírito Santo ele possa ser presente na sua vida. Acredito que você que está nos acompanhando, você já tem a sua Bíblia em mãos, se você já tiver também algo para anotar o que nós vamos ensinar para você nesse momento, mas antes, é claro, nós vamos unir a nossa fé em oração. Vamos falar com Deus nesse momento. Se o áudio estiver bem, comenta aqui se o áudio está tudo ok, se a imagem também está tudo ok para você, para que nós possamos dar seguimento nesse culto de ensino da palavra. E não esquece, vai compartilhando com outras pessoas que precisam dessa mensagem que vai ser falada nesta quarta-feira, porque nós vamos falar sobre o único caminho. O único caminho. Existem pessoas que creem nesse único caminho, mas no seu dia a dia, infelizmente, elas estão colocando outras coisas no caminho, ou fazendo de outras coisas o caminho. Você vai saber mais aqui neste culto de ensino da palavra nesta quarta-feira. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, nós temos o nosso culto de ensino. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque às vezes tem gente que diz assim, poxa, eu não sabia que tinha culto de ensino. Quando você ativa o sininho, então você recebe um recado falando que um conteúdo está começando. Então você vai ser notificado pelo YouTube, tá bom? Então ative as suas notificações, se inscreva no canal e compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos agora orar antes de nós meditarmos nessa palavra, porque eu posso dizer que essa mensagem vai abrir o seu entendimento para algo que às vezes você nunca enxergou dessa forma, mas de uma orientação bíblica que com certeza vai te trazer a luz da palavra e do caminho, o único caminho que nos leva a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós nos reunimos neste momento para aprender mais da sua palavra, para poder crescer em comunhão, para estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Então, meu Deus, que nesse momento o Senhor possa nos fortalecer, nos direcionar, nos guiar, nos conduzir, para que tudo vá bem. Sabemos das inúmeras lutas que essa pessoa enfrenta para estar firme na sua presença. Existem lutas dentro da própria casa, no ambiente de trabalho, lutas que são emocionais, espirituais no interior dela, mas que o Senhor, nesse momento, possa fortalecer esta pessoa que às vezes estava desorientada, estava perdida, sentindo fraca, que o Senhor possa levantar a cada uma delas que estavam caídas, prostradas, desanimadas, e abençoe a todos os que oram e nesta noite querem crescer em conhecimento, em comunhão com o Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida. Guia-nos com a palavra da verdade. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. O que nós precisamos entender com respeito ao caminho é que existe só um caminho. Quem está dizendo isso não é o Bispo Zangarini, mas a palavra do nosso Deus. E eu posso ir até mais além. O próprio Senhor Jesus vai falar sobre isso. Abre a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14. É o que nós vamos meditar nesta noite no nosso culto de ensino. João, capítulo 14, do versículo 1 em diante. A hora que você já estiver com a Bíblia aberta, comenta aí para que nós possamos dar seguimento. João 14, no versículo 1. Um caminho somente. E que caminho é esse? Que nos conduz à salvação, que nos conduz a Deus, à eternidade. Vamos lá? João capítulo 14, verso 1, então já posso ir? Diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito:
Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo aonde eu estiver. Vocês conhecem um caminho para onde vou. Aí Tomé faz uma pergunta, ou um questionamento naquele momento. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Ele afirmou ali, a gente não sabe para onde o Senhor vai. O Senhor está dizendo que a gente sabe o caminho, mas a gente não sabe. Como podemos conhecer o caminho? A pergunta de Tomé. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Olha, esse ensinamento aqui, da forma que você vai receber hoje, eu não sei se você já teve esse esclarecimento, mas presta muita atenção. Primeiro, o Senhor Jesus, ele estava ali falando com seus discípulos, né? Ele estava falando que ele iria partir, que ele iria morrer, que ele iria sair desse mundo físico e terreno que nós estamos. E ele disse, eu vou preparar morada para vocês. E aonde eu estiver, vocês vão estar. Porque vocês sabem o caminho. Tomé, naquele momento, ele afirma, nós não sabemos o caminho. Mostra-nos o caminho. E Jesus, ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que nós entendemos com isso? Primeiro, é que mesmo depois de anos caminhando ao lado do Senhor Jesus, Tomé ali, ele mostrou que muitas pessoas têm demonstrado, que elas não sabem o caminho de verdade. Às vezes imaginam, conjecturam, mas o caminho verdadeiro que leva à salvação, muitas pessoas ficam um pouco perdidas. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que ainda estão substituindo o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, vai para um caminho para chegar até mim. Ele disse, eu sou o caminho. Então, quando a gente fala sobre isso, existem pessoas que acham que para orar, ela precisa tocar em algo. Ela precisa estar num determinado lugar para orar. Existem pessoas que colocam até os pés sobre determinados elementos, acreditando que a oração sobre aquele elemento é que vai dar uma energia que possa conectá-la a Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando Jesus disse eu sou o caminho, ele está mostrando que é só através dele para nós chegarmos ao Pai. Só que muitas pessoas elas estão fazendo o quê? Substituindo o caminho. Elas vão até algum lugar, ou elas vão até algo, elas tocam em algo, elas oram diante de algo para essa oração e para Deus. Isso é o quê? Substituição do caminho. Eu estou tirando o Senhor Jesus como o caminho e eu estou inventando na minha cabeça, ou a religião acabou inventando na mente de muitas pessoas, que eu posso substituir o caminho para que eu chegue até Deus. Quando o Senhor Jesus ele fala, eu sou o caminho, ele não está falando só de uma questão de oração. Ele está falando de um trajeto, de um percurso que nos leva ao Pai. Quando a gente fala de oração, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de substituir o caminho. De, às vezes, a pessoa ela só acreditar que a oração dela é válida quando ela está diante de um altar, quando ela está dentro de uma igreja, quando ela está num determinado lugar ou sobre um elemento, ou tocando em algum elemento. Agora que eu tenho esse elemento nas minhas mãos, então agora a minha oração vai ser eficaz. Quando eu faço isso, eu estou indo completamente contrário à palavra de Deus. Eu não preciso tocar em algo, eu não preciso estar diante de algo, eu não preciso estar com os pés em cima de algo para que Deus ouça a minha oração, para que a minha oração seja uma oração mais forte. Eu preciso ser sincero. Eu preciso ser uma pessoa que deseja falar com o Pai,
que tem uma vida transparente diante de Deus. Não uma pessoa que só se apresenta diante dele porque quer resultados, porque quer uma bênção, porque quer uma resposta, mas quando eu quero a presença dele acima de tudo. Você que está aqui agora, eu tenho certeza que é porque você quer isso, você quer aprender, você quer ter um relacionamento com Deus mais puro, sem intervenções humanas, porque às vezes parece que existem religiões ou religiosidade ou protocolos que é como se colocasse uma cancela para te dar acesso ao Pai. É como se dissesse, não, você não vai chegar ao Pai do jeito que você acha, não. Você não vai chegar ao Pai, você não vai chegar a Deus só porque você acha que você vai estar fazendo uma oração e abrindo o coração, não. Você tem que fazer uma oração desse jeito. Se você não fizer uma oração do jeito que nós estamos te ensinando, do jeito que nós estamos lhe apresentando, então você não se relaciona com Deus. Sendo que o próprio texto sagrado, lá em Mateus 6,6, fala, quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu Pai em secreto. E ele em secreto te ouvirá, mas no público te recompensará. Todo mundo vai perceber que existe algo diferente em você. O público, as pessoas que estão ao seu redor todos os dias, vão perceber que você tem algo diferente. Não é porque tem bênçãos ou resultados, não, porque tem a presença. Tem a presença dele. Então, não substitua o caminho. Existe só um Deus, só uma fé, só um Senhor, só um caminho. E esse caminho é o Senhor Jesus. Eu não preciso, é claro, eu quero dobrar os meus joelhos, eu posso dobrar os meus joelhos no meu quarto, no banheiro, na igreja, diante do altar, eu posso dobrar os joelhos na sala, no local de trabalho, em qualquer lugar. Eu posso orar de pé, em qualquer lugar. O que Deus ele quer é um coração sincero. É um coração que seja completamente desejoso de obter a presença dele na sua vida. Então, você precisa tomar decisões. A decisão de, às vezes, tirar essa substituição que você fez com respeito a um caminho. É igual quando uma pessoa ela faz um pedido de oração e ela quer levar a um determinado lugar, porque quando ela colocar a oração dela naquele determinado lugar, Deus vai ouvir. Viu? Como soa incoerente isso a partir de agora? Que você entendeu a verdade? Que você entendeu o que está escrito na palavra? Porque, espera aí, se Jesus é o caminho, se eu quiser anotar um pedido, escrever um pedido de oração, não tem problema, para que alguém possa unir forças comigo em um propósito de oração. Não que eu preciso ter um pedido num determinado lugar ou entregar para alguém para que esse pedido seja atendido. Você pode, é claro, solicitar, como muitas pessoas solicitam para nós. Poxa, bispo, ora por mim diante de uma situação que eu estou vivendo. Ora pelo meu filho. Eu estou orando pelo meu filho. Ora pelo meu filho também. Ora por uma situação que eu também estou orando. Eu preciso que o Senhor me ajude a unir forças nessa oração. Aí sim. Aí nós estamos entendendo, nós vamos nos unir em oração ao Pai, ao Senhor Jesus, para que nós venhamos chegar ao Pai. Mas quando fala do caminho, não é só oração. A oração você já entendeu, eu creio. Mas a questão agora, ela é mais profunda. Quando Jesus ele diz, eu sou o caminho, eu vou ao Pai, vou preparar uma morada para vocês estarem eternamente aonde eu estarei. E vocês sabem um caminho, foi isso que Jesus disse. Então Jesus estava falando de um lugar, a eternidade, o céu, a salvação, aonde ele vai estar durante toda a eternidade. E aqueles que seguirem o caminho chegarão lá. Aqueles que seguirem o caminho chegarão lá. Quem é o caminho? Jesus.
Então, o que que o Senhor Jesus estava nos ensinando? É por isso que nós precisamos ter uma maturidade espiritual e viver neste mundo como Cristo nos ensinou. Como a mensagem de Cristo nos apresenta. Por quê? Porque Ele é o caminho. Quando Ele diz que Ele é o caminho, não é um lugar onde você coloca no aplicativo de GPS, o Waze da vida, ou Google Maps, e você digita o endereço e ele vai te mostrando o caminho para chegar onde você deseja. Jesus é o caminho. Quando Jesus ele disse, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou o modelo que vocês precisam seguir, que vocês precisam imitar, o comportamento que você precisa ter para chegar aonde eu vou estar durante a eternidade. Você conhece o caminho. Você conhece o caminho. O caminho é Cristo. E não é imaginar o que Jesus poderia fazer no meu lugar, não. É você conhecer na palavra o que ele já fez. E quando você conhece o que ele fez e como ele se comportou, então você aprende o caminho. Muitas pessoas elas perguntam, mas como eu faço para agradar a Deus? Simples. Passa a meditar nos 4 evangelhos, no mínimo. Mas meditar, estudar, entender Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você começar a aprender, claro, poxa, eu não vou conseguir tudo de uma vez, ninguém vai conseguir. Eu não estou querendo aqui colocar um peso sobre você, mas abrir o seu entendimento para a verdade. Fazer você entender que essa palavra, ela é fiel, verdadeira, e essa palavra ela precisa moldar a sua vida, o seu comportamento, porque se o evangelho ele não produzir mudança em você, então tudo isso é em vão. Se a mensagem do evangelho não produz em você transformação, então não houve um evangelho verdadeiro na sua vida. Então, quantas pessoas, elas dizem, eu até coloquei nas minhas redes sociais um vídeo, eu acho que foi hoje, onde a gente falou para as pessoas sobre essa questão. Tem até aquele videozinho que virais dos dias de hoje, que as pessoas dizem o papo que rola nas redes sociais. Eu estava falando sobre isso, que o papo que rola nas redes sociais é que você é filho de Deus. Será? Por quê? Porque muitas pessoas carregam título de filho de Deus ou se denominam filho de Deus, mas quando você vai ver o comportamento delas, não tem nada do Senhor Jesus no comportamento dela. Ela pode ser frequentadora de uma igreja, ela pode ter um título dentro de uma instituição, mas o comportamento dela não é cristão. Gente, isso não é difícil. Isso não é difícil de entender, isso não é difícil de analisar. Onde não há misericórdia, onde não há amor, onde não há perdão, onde não há justiça, onde só há falsidade, mágoa, ressentimento, isso não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Uma coisa é você que nós não somos perfeitos, ninguém vai ser perfeito, mas nós precisamos evoluir no cristianismo todos os dias. Se eu quero ser salvo, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, então me segue. E quando o Senhor Jesus ele fala para os discípulos, vem e segue-me, ele fala, aquele que quer me seguir, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E o seguir não é admirar Jesus, o seguir não é achar Jesus bacana, maravilhoso, poxa, Jesus nota 1000, não. Seguir a Jesus é imitar o comportamento. É literalmente, sabe quando... Todo mundo já deve ter feito isso, principalmente na infância, né? Eu lembro que às vezes eu andando, quando eu olhava para trás, né? Ou estava meu filho andando igual, ou eu imitava minha esposa, ou vice-versa, a gente caminhando em algum momento. E assim nós devemos ser. Sabe quando você está andando e alguém está imitando os seus passos atrás de você?
Assim nós devemos fazer do Senhor Jesus. Mas como que eu vou imitar os passos de quem eu não conheço? Quais são os passos? Olhem a importância de você não ler a Bíblia, mas você meditar e estudar a palavra. Quando a gente fala de estudar, é você mergulhar, é você buscar conhecer. Se tem uma palavra que você não entende, você vai ali e você busca conhecer melhor aquela palavra para você entender verdadeiramente o que está escrito. É porque você está interessado no caminho, em seguir o caminho. Quando você vai pegar uma viagem, fazer uma viagem, você vai de carro, o que você faz? Você olha o óleo do motor, você olha a calibragem dos pneus, você olha se tem step, você coloca água até no limpador de para-brisa, você coloca o combustível, você vê tudo. Por quê? Porque você quer um caminho que te leve seguro no seu objetivo. Mas aqui nós estamos falando da eternidade, da salvação. E é por isso que você precisa estar constantemente conectado com o Senhor Jesus. Senão, sem perceber, você está substituindo esse caminho. Você está colocando outras coisas entre você e Deus, entre você e a sua eternidade, acreditando que aquilo ali pode proporcionar algo diferente na sua vida, uma mudança, uma proteção, a paz, a presença de Deus. É claro, todo ser humano quer um caminho mais fácil. Por que hoje os aplicativos de comida eles estão só crescendo? Antigamente tinha um, hoje tem vários. Por que eles estão só crescendo? Porque o ser humano gosta de comodidade, mesmo que ele tenha que pagar um pouquinho mais. Ele gosta de comodidade. Antigamente, a única coisa que tinha era Disque Pizza. Ficava, lembra, aquele imã na geladeira, na porta da geladeira, e ali você sempre pedia pizza, mas aí você tinha que ligar, você tinha que explicar que tipo de pizza você gostaria. Hoje em dia você clica no aplicativo, pediu, chega no seu endereço, você paga no cartão, vai lá e pega. E tem gente que ainda briga com o entregador porque gostaria que o entregador entregasse na porta do apartamento dela. E como ela tem que descer, ela não quer nem ter esse trabalho. Por quê? Porque o ser humano quer comodidade. Mas quando se trata da fé, a comodidade, ela gera esfriamento. E muitas pessoas estão espiritualmente frias porque elas escolheram o caminho da comodidade. Ela ouve alguém falar, às vezes ela recebe folhas prontas, com textos prontos, e ela lê aquilo ali, e para ela já leu a palavra, ela leu a Bíblia, ela já se conectou com Deus. Então, as pessoas estão em busca de coisas prontas, caminhos fáceis. E esses caminhos fáceis podem fazer você substituir o caminho. Se eu estou substituindo o caminho, eu não vou chegar onde eu quero. Eu não vou chegar, não adianta. Uma vez eu coloquei um endereço no Waze, eu estava com a minha esposa, eu precisava ir no interior aqui em São Paulo, e eu coloquei um endereço que me levou numa rua, uma estrada de chão, de barro, no meio do nada. E eu falei, tem alguma coisa errada. Eu tentei chegar onde eu queria, mas eu me enganei no caminho. E o caminho acabou sendo um caminho que me levou para um lugar perigoso. Esse é o caminho que você escolhe ou que você substituiu que não é Cristo. Te leva para um caminho perigoso. Te leva para um lugar onde você está perdido. Mas você trilhou um caminho. Você trilhou um caminho. Você escolheu os caminhos fáceis. Ora por mim. Mas ela não ora. Não, é ora comigo. É diferente. Ora comigo. Eu tenho orado por algo, mas eu preciso de alguém que me ajude em oração. Poxa, que maravilha. Vamos orar juntos. Vamos aprender mais sobre a palavra de Deus para que nós possamos aprender sobre o caminho. Tem pessoas que não querem. O que elas querem?
deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, deixar a Bíblia aberta no Salmo 23 e achar que o Salmo 23 é o Salmo da prosperidade, que a vida dela vai mudar. E o Salmo 91 é o Salmo da proteção. É só ela deixar aberto e pronto, acabou, ela está protegida. Claro, o caminho é fácil. Tem gente que me manda mensagem, às vezes, dizendo assim, bispo, qual é o meu Salmo do dia? Aí eu falo assim, ó, eu não sei qual é o Salmo do dia, mas existe salmos onde nós possamos meditar no dia de hoje. Ah, não, tem gente que fala assim, não é o meu salmo do dia, não. Qual é o meu salmo? Meu nome é tal, minha data de nascimento é tal. Qual é o meu salmo? Eu não sabia que existia isso, porque na Bíblia não tem nada disso. Mas as pessoas, elas querem facilidade. Aquela pessoa que ela quer Cristo, mas ela não quer abandonar os astros. Ela quer Jesus Cristo, mas ela não quer abandonar a vela que ela acende para iluminar o caminho dela. Ela quer Cristo, mas ela não quer. Poxa, o Salmo 91 aberto na minha casa, ele traz uma energia positiva. Olha como que ela trata a Bíblia. A Bíblia é o manual da vida, não é um livro de energia, é um livro de aprendizado, é um livro que nos faz conectar com a presença de Deus. Então as pessoas, elas querem Jesus Cristo, dizem ser filhas de Deus. Será que são? Porque, infelizmente, são pessoas que elas estão substituindo o caminho, ou elas estão colocando outros caminhos que não existem, porque só existe o caminho, a verdade e a vida. Então, existem pessoas que às vezes são tão religiosas que elas acreditam que se existe alguém que não está na igreja que ela pertence, está em outro local, ela não vai ser salva. Mas espera aí. Então, antes dessa igreja, ou desse local, ou dessa instituição religiosa existir, não existia salvação? Mas por quê? Porque as pessoas, elas sem perceber, elas substituem o caminho que leva à salvação. Agora é uma igreja que salva. Agora é um missionário, é um pastor, é um bispo, é um profeta que salva. Agora o que salva é um método que alguém possa estar ensinando. O que salva é o que ela acha. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Existe um caminho, uma verdade e a vida. Quando Jesus ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, quer dizer, não existe outra verdade. Se te apresentarem algo, essa verdade que não está conectada na palavra da verdade, então isso não é verdade, é mentira, porque só existe uma verdade. E essa verdade nos conduz à vida. E que vida é essa? A vida eterna. E eu tenho certeza que você pode ter a vida eterna a partir do instante que você assume Jesus como seu Senhor e Salvador. O único caminho. Existem pessoas que na sua imaturidade espiritual, na sua inocência espiritual, elas estão colocando outras coisas como caminho que leva a Deus. Então começa a analisar. Jesus é suficiente. Se você quer proteção, então obedeça a palavra de Deus que você está protegido. É como, né, o filho. Eu lembro quando eu era muito adolescente, 12 anos, eu sempre ia no mercado para minha mãe. E ela falava assim, guarda esse dinheiro, não para falar com ninguém no meio do caminho, se algum estranho chamar, te oferecer alguma coisa, não vai, sai correndo, vai para o mercado, dava lista, compra só isso aqui, não compra outra coisa, e pegou, vem direto para casa. O que eram isso? Instruções para estar protegido. Então, a proteção de uma pessoa, ela vem não de um elemento que a pessoa coloca na cabeça, ou coloca no pescoço, ou coloca na porta da entrada da casa dela, ou algo do tipo, mas a proteção ela vem quando ela obedece o que foi falado. Faz sentido, não faz? A proteção vem quando eu estou sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando eu sigo a verdade. E quando a gente segue o caminho da verdade, a gente vai estar protegido. Agora imagina se eu tivesse desobedecido a minha mãe. Se eu tivesse falado com estranhos, se eu tivesse andado com dinheiro à mostra, se eu tivesse aceitado algo de estranho no meio da rua,
eu estaria desprotegido. Então a proteção vem com a obediência dos ensinamentos. E a falta de proteção vem com a desobediência dos ensinamentos. A vida de oração, a vida de prática dessa palavra, ela te obedece, te guarda, te prospera, te abençoa em todos os sentidos. Você quer abençoar sua família? Todo domingo no culto que nós realizamos, nós oramos pela família. Mas antes de orar, nós aconselhamos, segundo a palavra de Deus, como o pai, a mãe, a esposa, o marido, o filho, a filha, o avô, a avó deve se comportar segundo a sabedoria bíblica. Aí sim nós oramos. Porque não adianta eu entregar para Deus fazer algo e não assumir a responsabilidade do que eu preciso fazer. Oramos pela saúde, mas ao mesmo tempo ensinamos as pessoas que cada um precisa assumir a responsabilidade no cuidado com a sua saúde, porque senão você quer que Deus faça, aí é um cristão preguiçoso, né? Tem um cristão cristal, é aquela pessoa que você não pode falar a verdade, que ela se dói, ela já quebra. Tem o cristão ferida, que você não pode encostar, que é muito sensível. Tem o cristão Raimundo, que é um pé na igreja, um pé no mundo, o crente Raimundo. E tem esse cristão, que é o cristão, o será. Porque ele não é um cristão de verdade. Ele não quer viver a verdade, ele quer viver da forma que ele acha que precisa viver. Daquilo que ele gosta, é aquela pessoa que diz que ama Cristo, mas ainda traz consigo culturas de religiões que ela praticou ao longo da vida. O evangelho vem para mudar tudo isso. A palavra de Deus, ela vem para trazer renúncia. Nós precisamos nos tornar cristãos de verdade. Só existe um caminho. Eu não quero aqui trazer peso para você, nem condenação, mas alerta. Alerta para a sua salvação. A sua salvação pode estar correndo risco porque, às vezes, um dia na semana você para ler a Bíblia, mas em outros dias da semana você sempre tem um outro caminho que não é Jesus, para orar, para buscar bênção ou para algo do tipo. Cuidado, cuidado, que podem estar te apresentando outros caminhos e não Jesus, que salva, cura, liberta, transforma. Ele é o caminho, a verdade, a única e a vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus, que o Espírito Santo possa habitar na sua vida, que o Espírito Santo possa se fazer presente em você e que nós possamos crescer. Por isso, a nossa missão da Igreja Vida na Rocha, que nós possamos preparar, treinar, podemos amadurecer, cristãos maduros, pessoas mais maduras na sua espiritualidade, na sua comunhão com Deus, não pessoas infantis. Eu lembro de uma senhora, eu estava em Portugal e eu tinha acabado de atender, de aconselhar uma senhora que estava há 30 anos dentro de uma igreja. 30 anos, 3 décadas. E quando nós terminamos de aconselhar, eu estava aconselhando uma outra pessoa, aquela senhora começa a orar com as mãos em uma cruz que tinha ali na frente do púlpito do salão da igreja. E eu comecei a olhar aquela situação e a gente se entristece. Ela estava orando a Deus, mas tocando num pedaço de madeira. E quando ela terminou a oração, eu virei para ela e falei, senhora, Jesus não está nesse pedaço de madeira. A senhora pode orar a Ele e a senhora não precisa tocar num pedaço de madeira para que Ele venha ouvir. Não substitui o caminho, vai direto. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar. Feche os seus olhos. Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra é como aquela espada de 2 gumes que divide alma e espírito. E quantas pessoas estão agora com o seu entendimento sendo aberto, conhecendo um pouco mais da verdade. E por conta, meu Deus, desse conhecer da verdade, a Tua palavra limpa
limpa a alma dela, limpa a mente dela, limpa o intelecto dela, para que ela possa alcançar a salvação. Vem, Jesus. Vem nesse momento, meu Pai, perdoar-nos de todas as falhas, de todos os erros que nós cometemos na caminhada da nossa vida. Nós não somos perfeitos, somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a inúmeros erros, mas nós queremos te conhecer de verdade. Nós queremos viver segundo a sua palavra, porque o Senhor é o caminho. Se nós precisamos saber como viver nesse mundo e nos preparar segundo a salvação, o Senhor é o nosso maior exemplo. Então vem, Espírito Santo. Vem, meu Deus, e limpa. Limpa essa pessoa não só do pecado, das falhas, não. Limpa essa pessoa da religiosidade, limpa essa pessoa das práticas religiosas que estão substituindo o caminho. O caminho precisa estar limpo. O caminho precisa estar visível. Então que nós venhamos, meu Deus, a partir de hoje, nem que seja aos poucos, limpar este caminho, para que nós venhamos ter uma experiência maravilhosa com o Senhor. Vem, Jesus. Salva aqueles que estavam perdidos. Quantas pessoas que foram curadas, libertas, porque alcançaram uma bênção, já se achavam bem espiritualmente, mas estavam em outro caminho. Sem perceber, estavam num caminho achando que estavam indo para o lugar certo. Mas é como aquele dia, quando eu cheguei no lugar indicado pelo GPS, eu vi que eu estava perdido. E eu tive que voltar quase todo o caminho que eu já havia percorrido para poder recomeçar. Então, às vezes, meu Deus, a gente precisa voltar um pouco, retornar, para que a gente possa recomeçar no caminho certo, no caminho da verdade, o caminho da palavra, o caminho que é puro, o caminho que é simples, mas é verdadeiro. Então vem, Espírito Santo, toma a nossa vida em Tuas mãos, toma o nosso ser em Tuas mãos, o nosso viver. Convide agora o Espírito Santo a fazer morada. E se você precisa pedir perdão por um erro, por uma falha, por uma atitude que você cometeu, ou até mesmo por algo que você estava fazendo, coisas que às vezes você está crendo e olhando hoje para a palavra, você vê que não tem mais sentido. Fale com Ele agora. Aproveite essa chance nesse momento. Fale com o Senhor Jesus. Isso. Fale com Ele. Aproveite. Em nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai, te adoramos, Tu és o nosso tudo, Tu és a nossa vida, a nossa salvação, o nosso socorro bem presente, Tu és a nossa esperança. Ah, meu Pai, te amamos, te adoramos. Vem, ó Espírito Santo, vem, meu Pai. Faça agora desse louvor a sua adoração, onde você estiver. Aonde você estiver, faça desse louvor a sua adoração. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça
graça é que me basta. Sem Jesus não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Te adoramos, meu Pai. Tu és o único. Tu
tu és exaltado, adorado. Magnificado seja o teu santo nome. Entregamos toda a nossa vida a Ti e Te agradecemos por esse momento, por essa noite, por esta palavra que nos faz cair as escamas dos olhos, abre o nosso entendimento, nos faz amadurecer, que nós possamos preparar aqui cristãos fundamentados na rocha que é o Senhor. Te adoramos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Olha, que você possa ter a presença do Senhor Jesus todos os dias com você. É só você caminhar nesse caminho da verdade, o caminho da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós darmos a bênção final para você, eu gostaria de lembrar que domingo agora é Dia das Mães. Deus abençoe todas as mães. Domingo agora teremos 3 cultos, 3 cultos especiais. Aqui em São Paulo, 9 horas da manhã, na rua Serra do Japim, 163, no auditório, no Tatuapé, em frente à Praça Largo do Bom Parto, 9 horas da manhã. Às 18 horas, o nosso culto comunidade online para quem está fora do país ou está em outro estado que não seja São Paulo, no interior do estado de São Paulo. Mas você que está no Espírito Santo, nós vamos sair daqui de São Paulo, pegar o voo e nós vamos chegar aí no Espírito Santo para realizar o culto presencial às 18h30 nesse domingo, culto de celebração da família. Então, somente 9 da manhã, como 18h30, como às 18 horas aqui no nosso canal do YouTube. No Espírito Santo, vai ser em Vitória, na rua Cizenando Pechincha, número 85, no Espaço Videira Hall. Próxima avenida Fernando Ferrari. É só entrar numa rua bem lateral, a loja de automóveis da Nissan, bem pertinho, quase 2 ruas atrás da Avenida Fernando Ferrari, tá bom? Mas, é claro, eu gostaria aqui de agradecer aos dizimistas, aos ofertantes, aos colaboradores dessa obra, porque vocês têm dado condições de nós estarmos aqui realizando os cultos, pregando a palavra, do trabalho social do Projeto Vida que nós vamos realizar pelas mães vítimas de violência doméstica com seus filhos. Nós vamos realizar ali um café da tarde com elas, uma tarde da beleza. Nós vamos entregar cestas básicas para algumas dessas mães que estão em situação de vulnerabilidade, estão passando dificuldades financeiras. E eu gostaria de agradecer as pessoas de Moçambique, nós recebemos doação de cesta básica, de Portugal, da Inglaterra, aqui do Brasil. Olha, tem gente da Bahia, do Ceará, do Espírito Santo, aqui de São Paulo. Existem pessoas realizando doações de várias localidades do país, do Paraná, pessoas que se tornaram colunas dessa obra. Eu gostaria de agradecer e orar por vocês agora, antes de encerrar o nosso culto. E é claro, antes de nós orarmos e encerrarmos o nosso culto, se você gostaria também de colaborar, você gostaria de semear, você percebe Deus te chamando para se tornar coluna dessa obra, patrocinador dessa obra gloriosa, então você pode fazer através do Pix, através da transferência bancária. Você pode fazer isso a partir de agora. É só você apontar a câmera abrir o Pix e do seu banco, do aplicativo do seu banco, para esse QR Code e você faz a transferência, a doação do seu dízimo, das suas ofertas, porque a obra de Deus ela é mantida por você. E tudo que nós temos feito, você tem sido o patrocinador desse trabalho extraordinário. Que Deus multiplique a alma generosa, Provérbios 11, 25, a alma generosa prosperará e quem atende será com certeza atendido, não vai faltar. Não vai faltar, vai haver multiplicação e que esse mês de maio seja um mês extraordinário. Você que está em outro país, na descrição do vídeo tem um link para todo mundo, até você que é do Brasil, você pode guardar esse link, ali tem todas as informações, tem o trabalho social, tem os devocionais que nós realizamos, mas também tem um link das doações internacionais, que você de qualquer lugar do mundo pode também colaborar.
tá bom? Olha, domingo eu te espero, então, no nosso culto presencial, 9 da manhã e 18h30, 9 da manhã aqui em São Paulo, 18h30 no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo, e online às 18 horas aqui pelo nosso canal do YouTube. Vai ser o culto de celebração da família com a bênção, a oração para todas as mães. Uma boa noite, encaminha para o maior número de pessoas também participarem desse culto e abrir o entendimento com o ensino da palavra que você recebeu nesta quarta, neste culto de ensino bíblico. Toda quarta, 8 horas da noite. Se você está acompanhando em outro horário, Deus abençoe muito a sua vida. A todos, uma boa noite. A oração final, a bênção final com a oração do Pai Nosso. Quase que eu me esqueço. Vamos orar para a bênção final, onde quer que você se encontre. Feche seus olhos. Meu Deus, abençoe os dizimistas, ofertantes, aqueles que têm patrocinado a tua obra, porque se nós vamos lá no Espírito Santo é porque pessoas patrocinaram o local que nós vamos realizar o culto, as passagens, o nosso deslocamento para chegar até lá. Se nós estamos realizando os cultos aos domingos aqui em São Paulo, no auditório da Associação do Tatuapé, é porque as pessoas têm colaborado, têm custeado esse espaço. Se nós estamos aqui online, é porque as pessoas têm custeado esse espaço, então abençoe a vida delas. Se nós estamos realizando o trabalho social, então, meu Deus, são essas pessoas que têm patrocinado o Projeto Vida, então abençoe de uma forma extraordinária a vida de cada uma delas, não deixa faltar nada absolutamente nas mãos delas. E nós entregamos em tuas mãos esse culto, essa noite. Eu tenho certeza que abençoou todos que participaram. Oremos a oração que o nosso Deus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Graças a Deus. Que Deus abençoe de uma forma extraordinária a sua vida, muita luz e até domingo. Mas é claro, segunda a segunda, 6h26, o nosso devocional Café com Sabedoria. Amanhã, quinta-feira, minha esposa falando com as mulheres. Até amanhã. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta.